Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Sou o professor Luciano de Biologia. Vim trazer para vocês um assunto bem bacana, bem gostoso de trabalhar dentro da área da ecologia, né? Que é uma matéria de terceira série e tudo mais, sobre relações ecológicas, tá? A gente tem os dois tipos de relações, as harmônicas e as desarmônicas, tá? A gente vai entender cada uma delas, mas antes, porém, vamos começar aqui com um texto bem legal, tá, gente, aqui da History Channel, né, que a gente vai ter aqui, que vai trazer para nós: encontrado um parasita bizarro que se disfarça como língua. Então aparece aqui nesse exame, nesse raio-x ali, já aparece esse organismo ali, ó. Então, o que acontece, gente? Esse biólogo aqui, Corey Evans, ele digitalizava os raios-x de esqueletos de peixes quando se deparou com esse parasitinho aqui. Então, a princípio, você olha ali, no primeiro exame, né, você não vai conseguir detectar, mas você vai olhar mais detidamente, você vai ver que tem alguma coisa de diferente ali. Vai ser um outro organismo, beleza? Pode ser algo que ficou como comida ali daquele animal quando morreu, mas tudo bem. Parecia que ele tinha algum tipo de inseto na boca, quanto o professor assistente ali. O parasita atua primeiramente ali dentro na língua do animal, né, sugando o sangue que seu corpo hospedeiro direciona à língua até que o órgão termine atrofiando e caindo. Então basicamente ele detona com a língua desse peixe aqui no caso, né? Então se torna a nova língua do peixe, parasitando, passando a viver se alimentando do seu muco. Mas logicamente, à medida que vai passando o tempo, esse peixe também vai perdendo ali a sua energia, vamos dizer assim, e acaba morrendo, né? E o animalzinho também, né? Ele acaba fazendo esse parasitismo, mas também acaba morrendo junto ali com o peixe. Então, bastante interessante uma história de parasitismo. Então, a gente já está pensando numa relação desarmônica, ou seja, em que há prejuízo para uma das partes ali. Então, vamos refletir ali, gente. Os seres humanos também estabelecem vários tipos de relações com outros seres vivos. Ao longo da história, a sobrevivência da espécie humana sempre dependeu dessas relações e também da interação com o ambiente de uma forma geral. Analisando as figuras a seguir, tá? Quais relações são observadas? Discuta com seus colegas, tá? Uso de um rio como esgoto na periferia de uma cidade paranaense e crianças indígenas usando o rio para lazer. Tá? Existe ali algum tipo de relação, a gente já vai discutir e aprofundar esse assunto aqui, tá bom? Então, relembrando que são relações ecológicas, tá? Relações entre seres vivos. Elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. A palavra harmônica já nos remete à ideia de que é boa, né, para ambos ou pelo menos para um, mas não tem prejuízo para nenhuma das partes. E as desarmônicas, quando há sim prejuízo para uma das partes ou as duas partes ou mais partes envolvidas ali. Tá? Elas podem ser tanto intraespecíficas, ou seja, entre seres que são da mesma espécie, como elas podem ser interespecíficas entre seres de espécies diferentes. Lembrando, harmônica ou desarmônica ali, conforme a situação. Tá? Vamos falar das desarmônicas, então. São basicamente interações negativas, que acontecem entre indivíduos da mesma espécie, sendo chamadas de intraespecíficas desarmônicas, e pode ser divididas, por exemplo, entre ali situações como canibalismo e competição. Então vamos falar assim, gente. As desarmônicas, quando são em espécies diferentes, tá? Então assim, um ser contra o outro, vamos colocar aqui, um ser de espécie diferente contra o outro. Nesse caso aqui a gente tem seres da mesma espécie. Então o que nós temos aqui? Nesse caso do louva-a-Deus, em que após a cópula, né, a fêmea come a cabeça do macho, literalmente, realmente come a cabeça do macho, tá? A viúva negra lá no outro extremo ali da tela, e aqui dois animais disputando ou território, ou alimento, ou a mesma fêmea, né? São da mesma espécie, estão fazendo um tipo de competição. Então é um tipo de relação desarmônica do tipo intraespecífica, ok? Bem entendido isso, vamos entender aqui o canibalismo, mais uma reportagenzinha ali, um trechinho de uma reportagem. Um organismo se alimenta de outro da mesma espécie. Então, por exemplo, filhotes de tubarão devoram uns aos outros dentro do útero da fêmea ali, ok? E também outras situações de canibalismo em que seres da mesma espécie, como eu falei agora há pouco ali, do louva-a-Deus, né? Competição intraespecífica também, né? Disputa entre organismos da mesma espécie. Essa disputa pode ocorrer por alimento,
por território, parceiro sexual. Então, geralmente são os machos que acabam brigando ali pela mesma fêmea ou ficam disputando aquele território, o comando, enfim, né? Existe uma vantagem para aquele que vence, que consegue aí transferir seus genes, né? Reprodutivamente, acaba, né, tendo esse domínio daí por mais tempo, mas é um tipo de competição. Prejuízo para quem? Se for analisar, é para os dois, tá? Os dois vão ter esse tipo de prejuízo ali por causa da próprio conflito, né? Agora vamos falar o seguinte, das interespecíficas. Agora a gente está falando de organismos de espécies diferentes, que acaba sendo até o que a gente mais conhece aqui, né? Principalmente quando a gente fala em relações de predatismo, de herbivoria, quando a gente se alimenta de plantas, tá? É um tipo de predatismo nosso com relação às plantas, dos consumidores primários com relação às plantas que estão servindo de alimento. Um exemplo de parasitismo, de mensalismo, de antibiose, a gente já vai ver cada um deles. Nessas relações, nas interespecíficas do tipo desarmônicas, ao menos um dos indivíduos envolvidos na relação é prejudicado, tá? Geralmente aquele que tem um maior potencial de força, de agilidade, tamanho e tudo mais, às vezes ele leva vantagem sobre o outro, né? E acaba assim vencendo. Então quem é prejudicado é aquele que acaba perdendo naquela disputa, ou sendo prejudicado por um parasitismo ou por uma, enfim, né? Algum tipo de situação ali, tá? Vamos ao predatismo, gente. A gente tem que entender o seguinte, né? Que por mais que essa imagem seja cruel, do nosso ponto de vista, aos olhos nossos, assim, como seres humanos, do ponto de vista da natureza, ela é essencial, ela acaba se transformando num resultado de um equilíbrio ecológico. Existe um predador e existe uma presa. A ausência desse predador faz com que as presas se multipliquem numa quantidade enorme, que faz com que aumente a competição e também pode aumentar os prejuízos para essa espécie. Então, nesse caso, predatismo, um organismo se alimenta de um outro, de uma espécie diferente da sua, tá? Embora seja desarmônico, né, analisando do ponto de vista ali da relação ecológica, mas a nível de ecologia existe um ganho, porque ele está fazendo um papel de predador na natureza, tá? Exemplo clássico de controle populacional pelo predatismo mostrando ali que conforme a população de lebre aumenta o número de lobos, uma vez que esse passa a ter mais alimento disponível. Tá? Então, aumentou o número de lebres, atraiu mais lobos para aquela região também. Quando a população de lebre diminui devido à predação, a população de lobos também diminui. Então, existe um equilíbrio dinâmico entre elas. Tá? Com menos predadores, as lebres conseguem se reproduzir melhor, sendo novamente alvo de lobos, recomeçando o ciclo. Agora, também pense o seguinte, a não existência desses lobos, por algum motivo, tá? Pode ser até uma interferência humana, pode gerar um aumento dessa população descontrolada de lebres, certo? Então vamos à atividade ali já para amarrar esse assunto aí, para você dar aquela treinada, você já começar a se familiarizar com o caso ali. Então temos um gráfico aqui da espécie A e a espécie B, tá? Tamanho da população crescendo até aqui, reduzindo depois ao longo do tempo. Então, o gráfico representa a relação ecológica desarmônica entre as espécies A e B. Como é que é o nome desse tipo de relação? E também vamos pedir que se justifique sua resposta, tá? A gente já volta, tenta fazer aí e já retornamos.
Vamos ver lá então, pessoal. Então temos essa relação entre duas espécies. A espécie A, está aqui, é presa da espécie B. Conforme a população de espécie A aumenta, a população de espécie B também aumenta. Portanto, temos um exemplo de predatismo que vai trazer um equilíbrio ecológico ali, né? Vai equacionar ali a existência dessas duas espécies, tá? Herbivoria, gente, um exemplo de relação interespecífica, né? Também, tá? No qual um animal se alimenta de partes vivas de vegetais, sendo bom para o animal, mas prejudicial para a planta. Tá? É um caso ali de cadeia alimentar normal que o consumidor primário se alimenta do produtor, tá? Algo ali normal dentro do equilíbrio da natureza, tá? Só que seria como se fosse ali a carnivoria, né? O predatismo seria o mesmo, só que ligando ali com o vegetal, tá? Competição também acontece no nível interespecífico, tá? Da mesma maneira que existe no intraespecífico, quando dois organismos da mesma espécie competem por alguma coisa, a nível de espécies diferentes também acontece, só que daí eles não vão brigar pela mesma fêmea. Aí tira aquela coisa de uma competição sexual ali e vai apenas por alimento, por território. Eles estão disputando, né, sobreposição de nichos ecológicos, ou seja, um vai vencer ali o outro. Tá? Princípio de Gauss, princípio da exclusão competitiva, ou como também é chamado, né, lei de Gauss, é uma proposição que afirma que em um ambiente que seja estável, no qual os indivíduos se distribuem de forma homogênea, de uma maneira ali, né, homogênea, geral, duas espécies com nichos ecológicos parecidos não podem coexistir. Os dois se alimentando daquela mesma coisa, né, de um mesmo recurso, vamos pensar assim, devido à pressão evolutiva exercida pela competição. Tá? Então, não vai existir essa sobreposição de nichos, gerando, com isso, morte de indivíduos, extinção, expulsão de territórios, mudanças de hábitos. Tá? Duas ou mais espécies só podem coexistir se ocuparem nichos ecológicos diferentes, e muitas vezes habitats diferentes também. Tá? Vamos pensar assim que aqueles dois indivíduos ali se alimentam daquele mesmo recurso nutricional. O que vai acontecer? Um deles vai vencer ali na competição e vai acabar expulsando o outro, fazendo algum prejuízo para outra espécie ali. Agora vamos pensar a nível de parasitismo. O que é um parasita? É uma espécie que obtém alimento e recursos às custas de outra, prejudicando ela. Tá? O endoparasitismo ocorre quando é dentro do corpo do hospedeiro, tá? Quando é dentro do organismo dele. Então a gente vai chamar endoparasitismo. Por exemplo, vermes que se desenvolvem lá, lombriga solitária e outros tipos de vermes, alguns tipos de protozoários, fungos, vírus, tá? Que eles estão dentro do organismo de um ser, tá? Gerando algum tipo de prejuízo. Ele está se beneficiando, mas gerando prejuízo para o outro. E o ectoparasita quando ele está na superfície corporal do outro organismo. Por exemplo, pulga, piolho, carrapato. Ele está se alimentando, porém, fora do corpo do outro organismo. Tá? Mas é um tipo de parasitismo, existe prejuízo sim, e ocorre entre espécies diferentes. Amensalismo. Uma espécie é prejudicada sem que a outra tenha benefícios, né? Por exemplo, ali nesse caso acidental desse elefante, né, pisando ali no pequeno artrópode, matando ele, né? Então está gerando ali um caso de amensalismo. Antibiose, lembra da palavrinha antibiótico? Tá? Ou seja, uma espécie acaba anulando a outra, matando a outra, anulando de alguma forma. Uma espécie produz toxinas que inibem o crescimento de outra espécie. Tá? Então, o que é os antibióticos? Um tipo de fungo, por exemplo, né, na composição daquele antibiótico, que consegue neutralizar a ação reprodutora de bactérias, né, matando essas bactérias de alguma forma. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, o fungo penicillium, né, da penicilina, matando aqui essas bactérias, por exemplo, a Staphylococcus aqui naquela placa. Né? E também o fato lá dos dinoflagelados, da maré vermelha, né, se alastrarem ali por algumas águas, né, gerando ali, no caso, a chamada maré vermelha. Então vamos à segunda atividade. As esponjas desempenham papéis importantes em muitos habitats marinhos. Ok. A natureza porosa das esponjas torna uma habitação ideal para vários crustáceos, equinodermos, vermes marinhos, etc.
Além disso, alguns caramujos e crustáceos têm tipicamente esponjas grudadas em suas conchas e carapaças, tornando-os imperceptíveis aos predadores. Nesse caso, a esponja se beneficia por se nutrir do quê? De partículas de alimento liberadas durante a alimentação do seu hospedeiro. Quais são as relações ecológicas presentes no texto? Peço que você responda e justifique. Já voltamos. Pessoal, então veja bem lá. As esponjas estão sendo usadas como abrigo por outras espécies, tá? Portanto, temos um exemplo de inquilinismo. Ele não está prejudicando, ele não está sendo um parasita, isso que eu quero que vocês prestem atenção. No outro caso, quando as esponjas estão grudadas nas conchas, uma espécie favorece a outra, porém, elas podem viver separadas, não necessariamente elas podem viver juntas. Temos então um caso de protocooperação. Com isso, eu trouxe para vocês o conceito contrário do desarmônico.
A gente trouxe um conceito do harmônico para fazer esse comparativo ali para você, tá? Essas duas situações são de relações harmônicas do tipo interespecíficas, entre espécies diferentes, tá? Galera, nessa aula estudamos as seguintes relações ecológicas desarmônicas, tá? As relações desarmônicas dividem-se em intraespecíficas e interespecíficas, né? Falando ali pro tipo se são da mesma espécie ou não. As relações intraespecíficas são canibalismo e competição. E as interespecíficas, predação, herbivorismo, competição, parasitismo, amensalismo e antibiose. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse assunto. Dá para você ver, rever quantas vezes for possível essa aula. Dá para você conversar com o teu professor, dialogar ali com os seus colegas, tentar fazer exercício, tá? E é um assunto bem gostoso, um assunto que flui bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Até uma próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.